Saudações, turma Emita do Bernoulli, beleza? Muito prazer em revê-los aí. Meu nome é Felipe Ghisoli, professor de Física aqui do Bernoulli, e vamos continuar os nossos estudos, finalizar, na verdade, né, os nossos estudos do módulo 4 de lançamentos, beleza? Então a gente varreu um pouquinho de lançamento horizontal, um tratamento mais intuitivo, depois um pouquinho mais matemático, fizemos até um exemplo bastante teórico ali, né, analítico, de um lançamento horizontal, né, interceptando um plano inclinado e tal, beleza? Aí a gente fez a mesma coisa com o lançamento oblíquo. Fizemos uma primeira aulinha onde a gente desenvolveu só a intuição de como é que a gente vai trabalhar o lançamento oblíquo. Lembra aí que o princípio fundamental aqui é o princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei, de estudar de forma separada o movimento vertical do movimento horizontal. E agora é o que a gente vai fazer aqui. Então, continuando nosso estudo de lançamento oblíquo, a gente vai dar um tratamento matemático. A gente vai pegar de forma bastante genérica, de forma bastante analítica, lancei um cara com uma velocidade V0, fazendo um certo ângulo θ qualquer com a horizontal, e a gente vai obter todas as equações possíveis aqui. Tudo que eventualmente vai pedir para ser calculado em alguma questão, a gente vai fazer aqui no jeito analítico para ver como é que a gente faz. Então entenda isso como um grande exercício. Então a gente vai calcular várias coisas aqui para a gente ver como é que funciona, né? Como é que se procede os cálculos que vão aparecer nas questões. Tranquilo? Então beleza, então tá aqui, lancei o cara com velocidade V0, fazendo um certo ângulo θ. Antes de tudo, já que a gente vai utilizar o princípio da independência dos movimentos, eu preciso de decompor essas velocidades. Então, o que eu sei é que o quê? Vai ter aqui um campo gravitacional, vertical e uniforme, apontando para baixo. E eu vou ter aqui uma componente horizontal de velocidade e uma componente vertical de velocidade. Então, vou colocar aqui de verde, por exemplo. Então, aqui vou ter uma componente aqui, V0 vezes o cosseno de θ, concorda? Então, peguei esse vetor V0, peguei a componente que veio colada com o ângulo, multipliquei pelo cosseno. Bem, eu vou ter uma componente aqui vertical, que vai ser aqui, o V0 vezes o seno de θ, né? Então, eu peguei o V0, peguei a componente que veio sem o ângulo, é só multiplicar pelo seno. Então, tá aí, essas aí vão ser as nossas componentes de velocidade, e o que a gente vai fazer é estudar de forma separada, movimento vertical do movimento horizontal. Tranquilo, então a primeira coisa que a gente pode montar aqui, duas equações de posição. Uma equação foi o tempo, né? Funções horárias. Como é que evolui a posição x à medida que o tempo passa, como é que muda, como é que evolui a posição y, a posição vertical, à medida que o tempo passa. Igualzinho a gente fez lá no lançamento horizontal, lembra disso, né? Beleza, o que você sabe? Primeiro, já tenha em mente que boa parte dessas contas que a gente vai montar aqui, igual a gente vai deduzir daqui a pouco a equação da trajetória, essas duas contas que a gente vai montar aqui, todas elas são para esse referencial aqui, para esse sistema cartesiano XY com a origem aonde a partícula está sendo lançada. Se eu adotasse um sistema cartesiano com uma posição diferente, com origem em outro ponto, ou com os eixos x e y orientados de outra forma, as equações iam mudar. Consegue ver isso? Então fica atento já, tá? Isso aqui não são formas para a gente decorar e é sempre assim, são formas que vão valer para essa origem aqui. Beleza, então vamos lá, x de t. D igual a vt. Na horizontal você sabe que você tem um movimento uniforme, lembra da aula passada? Como é que é a distância, como é que é a posição dele? Seria x igual a x0 mais vt. Não é isso? S igual a S0 mais vt. Função horária da posição para o movimento uniforme. Só que o meu x0 é 0, para essa origem que eu escolhi aqui, beleza? E o meu v é v0 cosseno. Então eu não tenho esse termo aqui é 0, e esse meu v é o vx, v0 cosseno θ. Então minha equação vai ficar assim, v0 vezes cosseno de θ, vezes t. Beleza, vamos guardar essa expressão aí. Então vão aparecer várias expressões que a gente vai ir usando para deduzir outras equações aqui ao longo da aula. Então eu vou dar nome para elas aqui só para organizar. Vou chamar isso aqui de equação 1. Beleza, como é que é o y antes do tempo? Então, você sabe que na vertical o movimento ele é uniformemente variado, então a equação seria do tipo S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado, né? No caso seria y igual a y0 mais V0 yt mais meio de AT2, não é isso? Só que o meu y0 de novo está aqui, vale 0, né? Então, colocar a conta bonitinha aqui, seria isso, né? y0 mais V0 yt mais meio de AT quadrado. A função é essa. Com essa minha escolha de origem aqui, esse termo 0, então presta atenção. Essa equação aqui já vale só para essa escolha de origem aqui, né? Beleza. Quem quer ser o V0yt? V0 é o V0y, né? É V0 seno θ, velocidade inicial na direção y, beleza? E é positivo mesmo, porque aponta para cima e o eixo y cresce para cima. Então esse termo aqui, V0yt,
Vou colocar aqui. O V0YT vai ser V0 seno θ vezes t. Aí mais meio de AT2. Aí toma só cuidado. Nossa aceleração da gravidade está apontando para baixo. Só que meu eixo Y cresce para cima. Então isso aqui vai ficar um menos meio de GT2. Então aqui vai entrar menos meio de G vezes t quadrado. Beleza. Essa daí é a equação que me dá a posição Y para qualquer instante de tempo. Então, de novo, foi algo bem parecido com aquilo que a gente fez lá no lançamento horizontal. Só que agora o lançamento é oblíquo, né? Então muda um pouquinho a cara das equações, mas o princípio, o raciocínio é o mesmo. Tranquilo. Dadas essas duas expressões aqui, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Eu posso obter a equação da trajetória. Lembra que a gente fez isso? É a mesma coisa aqui. Na equação da trajetória, lá para o lançamento horizontal, o que a gente fez foi isola o t aqui e substitui ele aqui embaixo, né? Matematicamente, inverte essa função. Você tem uma função x de t, acha a sua função t de x e faz uma função composta aqui, ó, y de t de x. Que, enfim, né? Em poucas palavras, é isolar o tempo aqui e jogar lá embaixo. Pode ser ou não? Então, vamos fazer essa conta? Então, eu vou ter que o y, ele vai ser V0 seno θ, então é a equação 2, hein? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar a equação 1 e substituir ela na equação 2. Então, eu vou ter que o y vai ser V0 seno θ, V0 seno θ, vezes t. Daí, no lugar de t, vai entrar quem? X sobre V0 cosseno θ. Passa o V0 cosseno θ dividindo. Então, x sobre V0 cosseno θ menos meio de g vezes t ao quadrado. De novo, no lugar de t quadrado, x sobre V0 cosseno θ. X sobre V0 cosseno θ. Isso é o nosso t, né? E ele está ao quadrado. Então, meio de g t quadrado. Tranquilo? O t veio da equação 1. Beleza, desenvolve um pouquinho. Olha o que a gente pode fazer. Eu posso simplificar esse V0 com esse V0. Posso juntar esse seno com cosseno. Seno sobre cosseno é tangente. Então, minha equação ficou assim, ó, y de x seria x tangente de θ menos, posso escrever isso aqui assim, ó, meio de g sobre V0 quadrado cosseno quadrado de θ vezes x quadrado. Pode ser? Então tá aí, ó, essa daí é a minha função. Posso colocar tudo junto aqui, na verdade, né? G sobre 2V0 quadrado cosseno quadrado x quadrado. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma função matemática, y de x, que me dá uma equação do quê? Do segundo grau, que significa o que para a gente geometricamente? Ah, isso aqui é uma parábola. De fato, então a gente acabou de demonstrar que no lançamento oblíquo a trajetória dá uma parábola, né? Então, y igual a ax2 mais bx mais c. O c, no caso, é zero, que é o termo aqui que me fala onde que a parábola corta o eixo y. Ela passa, no caso, pela origem. Então, perceba que essa expressão aqui vai dar para a gente exatamente a equação da trajetória do cara nesse referencial, com a origem colocada aqui. E interessante, né, nesse referencial, eu estou vendo que a parábola tem concavidade para baixo. Concavidade para baixo significa um A negativo do AX2 lá, né? Ou seja, esse termo aqui é negativo, já que G, V0 quadrado cosseno ao quadrado são termos positivos, com esse menos, eu estou vendo que, de fato, o termo do x quadrado é negativo, indicando uma parábola com concavidade para baixo. É exatamente como a gente esperava, né? Beleza, então essa aí é a equação da trajetória do cara. A gente vai ver que isso aqui pode ser bastante útil em alguns problemas, hein? Já já a gente termina de varrer as equações todas e vai fazer umas aplicações. Você vai ver que essa equaçãozinha pode ajudar bastante em resolver umas questões mais difíceis do IME e do ITA. Tranquilo, então vamos lá. Equações de velocidade aí. Como que evolui no tempo? Então volta para o desenho aqui. Como que muda no tempo a velocidade horizontal? Como que muda a velocidade vertical? Bom, a horizontal não muda, é MRU. Então, o Vx de t é simplesmente o V0 cosseno θ. Beleza, esse cara aqui não muda. Só nomeando as equações para a gente não se perder. Trajetória que eu vou chamar de equação 3. Então, apareceu essa equação de Vx, que é a equação meio trivial. Está falando simplesmente que a velocidade horizontal, como função do tempo, é uma constante, ou seja, ela não depende do tempo, beleza? MRU. Então, equação 4. Vy de t, aí já muda, né? Qual que é a equação? V igual a V0 mais AT, né? Isso é a função horária da velocidade para o quê? Para o movimento uniformemente variado. Quem que é seu V0? O seu V0 em Y, ainda vertical, é V0 seno θ. Quem que é a sua aceleração? É menos G, que aponta para baixo. Então, vamos colocar aqui, isso aqui é V0 seno θ
V0 seno θ menos GT. Então fica atento, que equação que é essa? V igual a V0 mais AT. Tranquilo? Só que aplicando aqui então para a componente vertical do movimento, que é a parte onde há aceleração. Então é a parte para a qual vale essa equação aqui, né? V igual a V0 mais AT. Beleza, então temos aqui equação 5. Tá? Aí eu poderia te perguntar, qual que é o tempo total que dura esse movimento? Então no que eu lancei, até esse camarada cair ali embaixo, durante quanto tempo ele fica no ar? Aí é tranquilo, basta a gente estudar, por exemplo, a parte vertical do movimento. O que você quer estudar basicamente? Você quer estudar o seguinte, dado que eu lancei um cara, quando é que ele volta para minha mão? Aí você pode pensar o seguinte, bom, a gente sabe que quando esse camarada chega aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória dele, a velocidade vertical vale zero, não é? O VY vale zero. Já o Vx não muda, ele é sempre o mesmo. Então aqui, ó, igual a gente colocou no desenho da aula passada, esse cara aqui vale o tempo inteiro V0 cosseno de θ. Beleza, então eu posso pegar o tempo de subida, que é o tempo que demora para a velocidade vertical zerar, multiplicar por 2, já que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, é o lançamento vertical. Ou seja, eu pego essa equação 5 e descubro quanto tempo que demora para a velocidade vertical zerar. Multiplico por 2, eu tenho o tempo total do movimento, o tempo de voo, faz sentido? Então, pega aqui, ó, substitui ali, ó, na relação 5, a gente vai colocar o Vy igual a zero. Então, quanto tempo demora para o Vy zerar? Então, 0 é igual a V0 seno θ menos G vezes T. Então, eu vou achar aqui GT é igual a V0 seno θ. Então, aqui, ó, ou T igual a V0 seno θ sub G. Concorda? Então está aqui, né? GT igual a V0 seno θ, divide por G dos dois lados, mas isso não é o tempo de voo ainda. Esse é o tempo só de subida. Tempo para o Vy zerar. Para ele continuar a cair, meu tempo de voo, vamos completar aqui em cima, então daqui, ó. O tempo de voo seria 2 vezes isso. Então 2 vezes V0 seno θ, isso tudo aí, dividido por G. Então daí, eu vou pegar essa equação aqui, então, chamar ela de equação 5, 6, né? Beleza, equação 6. Tranquilo. Só um comentário, tá, pessoal? A gente está quase terminando de obter as equações todas aqui. Você pode olhar e falar, nossa senhora, tem que decorar tudo isso? Não, claro que não. Tudo isso você já sabe. Isso aqui é S igual a S0 mais VT. Isso aqui é a função horária da posição para o movimento uniforme. Isso aqui é S igual a S0 mais V0T mais média T2. Função horária do movimento uniformemente variado. Daí, aqui eu só joguei uma coisa dentro da outra. Isso aqui é V igual a V0 mais AT. Então, tudo isso você conhece. Eu estou só te ensinando como é que você calcula as coisas num problema de lançamento oblíquo. Se perguntar quanto tempo demora para chegar na altura máxima, é um probleminha de lançamento vertical. É só você estudar apenas a parte vertical do movimento. Beleza? Qual que é o tempo total de voo? 2 vezes o tempo de subida. É o que a gente obteve aqui. Se te perguntar qual que é a altura máxima, ou seja, volta para o desenho aqui, qual que é a altura que esse cara atinge, ou seja, quanto que ele se movimenta na vertical até a velocidade zerar. Posso fazer uma equação de Torricelli. Eu sei a velocidade inicial dele, V0 seno θ, sei a velocidade final até chegar na altura máxima, que é quanto? Que é 0, e sei a aceleração. Então vai ser o que a gente vai fazer, beleza ou não? Então chega aí, vamos fazer essa conta. Pode ser por Torricelli ou pode ser utilizando metade do tempo de voo, né? Porque eu sei que na metade desse tempo é o tempo que ele demora para chegar lá em cima. Então, enfim, tem vários jeitos de você fazer. Vamos fazer, por exemplo, o Torricelli, para a parte vertical do movimento. Então a conta seria Vy2 é igual a V0y ao quadrado menos 2a ΔS. Não é? Então, a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Aqui é negativo porque o movimento ele é retardado. Beleza, então vamos substituir aqui. Ó. O que você sabe? Sua velocidade final vai ser 0. Né? A velocidade vertical, lá em cima. Lembra que isso aqui é só para a velocidade vertical. Isso tem que ser igual. Sua velocidade inicial, pessoal, em y, era o V0 seno θ, que a gente decompôs lá. Então é V0 seno θ menos 2g. E o ΔS seria exatamente a altura máxima. Porque da minha velocidade desse valor até 0, qual é o deslocamento que eu sofri? É a altura máxima que eu percorri, porque a velocidade zero é lá em cima, não é isso? Beleza, então saiu, tranquilo. Como que ficou a nossa altura máxima? Então, uma equação aqui, ó, para a altura máxima seria V0 quadrado seno quadrado de θ. Não é isso? Aí eu vou passar esse termo para lá, vai ficar positivo, e vou passar o 2g dividindo, divide por 2g dos dois lados. Então tá aí, uma expressão
para a altura máxima. De novo, fica atento, hein? Você não precisa decorar tudo isso não. Qual que é a expressão para a altura máxima no lançamento oblíquo? Não, eu mesmo não sei isso aqui de cor. Isso aqui é um probleminha de lançamento vertical. É só se lembrar de decompor seu movimento e analisar a sua parte vertical. Então entenda isso como um exercício. Estou te ensinando como é que se obtém todas as equações possíveis. Qual que é a altura máxima do cara, quanto tempo que dura o voo, esse tipo de coisa. Não é coisa para você decorar, não. Você tem que saber fazer, construir tudo isso. Utilizar aqueles princípios que a gente já estudou, movimento uniforme, uniformemente variado, e entender que o lançamento oblíquo nada mais é que um movimento uniforme aqui com um uniformemente variado aqui. Beleza? E aí a última coisa que pode ser importante para a gente saber obter é o alcance. O que seria o alcance? Então, só voltando no desenho aqui, o alcance para a gente é a distância total que esse camarada percorre na horizontal. Então, o alcance para a gente seria isso aqui, ó. Vou destacar aqui. Então, às vezes, o exercício vai falar, calcule o alcance horizontal, ou às vezes ele vai subentender que alcance já é horizontal. Então, você vai calcule o alcance. Então, fica subentendido que é o alcance horizontal, a distância total horizontal que ele percorre. O que você pode fazer? Você pode usar essa equação mesmo, desde que você substitua aqui qual T? O tempo de voo. Por quê? Porque essa função te dá a posição do cara em qualquer instante de tempo. Se eu colocar o tempo de voo, o tempo total de movimento, eu vou ter exatamente o alcance. Então, o alcance é o x do tempo de voo. Então, usa a equação 1 junto com a equação 6, né? Então, eu pego a equação 6 e jogo ela na 1. Então, vou colocar aqui, ó, substituir a 6 na 1. Então, eu vou ter que o alcance, ele vai ser, eu avaliar aquela expressão x de t, quando t for igual ao tempo de voo. A expressão ali me fala que o x é v0 cosseno θ vezes t. D igual a vt, né? A distância que eu percorro na horizontal é a velocidade horizontal vezes o tempo. No caso, o tempo aqui pra gente é o tempo de voo, que é aquele bicho lá em cima. Então, vamos substituir. É 2 v0 seno θ dividido por g. Aí a gente pode fazer uma coisa aqui interessante, que é o quê? Olha só. Aqui aparece um cosseno de θ, um seno de θ e um 2. Se você for lembrar da trigonometria, arco dobro, né? O que é isso? 2 seno de θ, cosseno de θ. Isso é o seno de 2θ, né? Então, vou colocar aqui, ó, o seno, só uma observação aqui do lado, então. Para quem não lembra disso aí, o seno de 2θ, uma expressão da trigonometria para ele, é isso aqui. Seno de 2θ é igual a 2 seno θ, cosseno θ. Beleza, então, utilizando isso, eu posso substituir esse termo, 2 seno θ, cosseno θ, pelo seno de 2θ. Então, eu vou ter que o alcance vai ser V0 vezes V0, então vai ficar um V0 ao quadrado, vezes o seno de 2θ, tudo isso aí dividido por g. Então, beleza, essa aí vai ser nossa última equação. Então, 6, isso aqui é a altura máxima. Equação 7, e aqui agora a equação do alcance, vou chamar de equação 8. Beleza, então, a priori, a princípio, num probleminha de lançamento oblíquo, todas as coisas que podem ser repetidas para a gente calcular é isso. Quanto tempo dará para chegar lá em cima, tempo total de voo, qual que é a altura máxima, qual que é o alcance. Então perceba que é isso. Se eu sei o ângulo de lançamento do cara e sei a velocidade, já era, eu sei o alcance dele. Então tá aqui, se eu sei o ângulo e a velocidade, sei a altura máxima. Se eu sei o ângulo, sei o tempo de voo, então é isso. Te fala um lançamento lá, ó. Lancei com um ângulo de 30 graus, velocidade de 100 metros por segundo. Beleza, com essas formulinhas que a gente construiu, você calcula absolutamente tudo. Então lembra, não é para sair decorando isso não. Você tem que entender e saber construir esse raciocínio. Uma ou outra talvez vai valer a pena você saber de cor. Tipo essa aqui às vezes, mas enfim, a gente treinando, fazendo muito exercício, acaba decorando algumas coisas, né? Não precisa se esforçar para decorar nada disso não. Só algum comentário aqui importante. Quando que esse alcance é máximo, hein? Perceba aqui que o V0 é constante, a gravidade é constante. Então, o que está mudando aqui? É o ângulo. Então, se eu te falar assim, velho, se eu lançar com uma certa velocidade fixa, V0 fixo, sobre qual o ângulo que eu tenho que lançar? Volta para o desenho aqui. Sobre qual o ângulo eu tenho que lançar para o alcance do cara ser máximo, para ele atingir um ponto mais longe possível na horizontal. Então, volta para a expressão, olha aqui. Analisa essa expressão. O que você quer é que esse seno seu seja máximo. Quando é que o seno é máximo? Quando ele vale 1. Então, o alcance é máximo, então vamos fazer só esse comentário aqui. Então, quando que o alcance é máximo? Então, o alcance vai ser máximo quando esse seno for 1. O seno de 2θ for igual a 1. Mas quando é que o seno vale 1? O seno vale 1 quando o ângulo é de 90 graus, né? Seno de 90 que é 1. Então, o 2θ tem que ser igual a 90.
Mas se 2θ tem que ser igual a 90, significa que o θ tem que ser 45. Então, o alcance é máximo quando o nosso ângulo de lançamento é de 45 graus. 2 vezes 45, 90, seno de 90 é 1, o seno ficou máximo. Porém, isso vale, aí presta atenção, hein? Volta para o desenho aqui. Lembra que tudo isso que nós estamos construindo é para esse caso aqui. Então, o alcance é máximo quando o ponto inicial e o ponto final, eles estão alinhados horizontalmente. Fala, como assim? O problema poderia ser o seguinte, como é que é o alcance ao longo de um plano inclinado? Então, tem uma rampa aqui assim. Então, peraí, então já é diferente, aquela fórmula já não vale. Essas equações nossas estão pressupondo, lembra aí, tudo isso, essa origem desse jeito, os eixos orientados desse jeito, ponto inicial e ponto final, os dois alinhados horizontalmente. Se tiver uma queda aqui, um vão aqui, um degrau, ou se tiver um plano inclinado, a gente vai fazer uns problemas mais difíceis, né, de lançamento oblíquo. Então, não necessariamente aquilo ali vai valer, tá? Então, isso aqui do ângulo de 45, otimizar o lançamento, dar alcance máximo, vale para esse caso particular aqui que a gente fez. Beleza? Daqui a pouco a gente faz um exemplozinho, se a gente tiver um lançamento ao longo de um plano inclinado. Turma, então beleza, ficamos por aqui. A gente aprofunda daqui a pouquinho em outras aulas sobre parábola de segurança e outros tópicos, mas de modo geral, sobre lançamento oblíquo. Isso aqui é tudo que a gente precisa saber. Obrigado pela atenção e até as próximas aulas.